Olá pessoal, estamos aqui com a revisão do Robinson Crusoe. Vou chamar de Robinson Crusoe porque foi assim que eu aprendi quando eu era criança, assistindo Sessão da Tarde, quando o narrador lá fazia a chamada do jogo, né? Então, mas eu sei que a pronúncia correta é Crusoe, mas vamos Crusoe para ficar mais natural, tá? Um jogo 12 anos, ok, 1 a 4 jogadores. Vamos começar falando dos componentes. Os componentes são, a meu ver, excelentes, ok? A questão gráfica do jogo, a qualidade dos meeples. É um jogo que eu acho que depende um pouco do insert, né? Porque são muitos componentes, mas a qualidade dos componentes nesse jogo me surpreendeu. Tá? O design das cartas, é um jogo muito bonito na mesa, é um jogo que o aspecto tátil é muito bacana e é uma das coisas que eu valorizo muito no jogo. Acho que no jogo de tabuleiro, diferentemente de um jogo virtual, vamos dizer, de um videogame, o aspecto de você mexer nas peças, de você ver um mapa bonito, de você ver peças bonitas, eu acho que é uma das coisas que eu senti isso no Spirit Island. Eu acho que faltou no Spirit Island. Eu acho que o Robson ele traz isso, outros jogos também traz. Eu acho que tem que ter uma primazia. Viticulture também é muito bonito, então eu valorizo muito isso. Eu acho que isso é um aspecto importante nos jogos de tabuleiro. O tempo de duração 2 horas a 2 horas e meia, setup um pouquinho enjoadinho, porque é muita coisinha, mas nada também é, é, horrorosa como o Maracaibo, por exemplo, que tem um setup que Deus me livre. O jogo tem muita rejogabilidade, na minha opinião. São 7 ou 8 cenários que tem na caixa principal, mas existem cenários de fan-made, cenários que você baixa ali no BGG ou na Ludopedia, que são excelentes. É um jogo que você pode jogar o mesmo cenário 2, 3 vezes, jogar ele solo, jogar cooperativo, jogar com um personagem, jogar com outro. Então é um jogo que você tem ali muitas partidas para você jogar sem enjoar. Com relação à questão da imersão, eu acho que isso é um dos aspectos muito importantes e positivos do jogo. Realmente você se sente numa ilha, né? Você se sente realmente na história. Quem já leu o livro, assistiu o filme do Robinson Crusoe, é muito interessante. Principalmente um fator que eu gosto muito, que é o modo solo, né? Ele tem um modo solo excelente, tanto para você comandar 2 personagens, não é difícil, é bem fácil, quanto você jogar com um personagem. Então, ele tem um modo solo muito bom mesmo. Se você está procurando jogos solo, gosta de jogos solo, ele encaixou como uma luva. Você pode jogar ele comandando 2 personagens, como pode jogar ele comandando um personagem só. Ele é excepcional nesse aspecto. Esse jogo ele tem uma coisa que o pessoal reclama um pouco, que é a questão de ser um jogo punitivo, né? Eu vou ser sincero para você. Você está numa ilha deserta e você quer moleza, você quer facilidade. Cara, a ilha está tentando te matar. A história do Robinson Crusoe é isso. É tempestade, é animal selvagem atacando, é tudo acontecendo, né? Então você tem que entender que você não está no spa, você não está indo para Fernando de Noronha passear com a família e tirar foto de tartaruga. Você é um náufrago. Você está praticamente sem nada, você caiu do navio lá com os negocinhos e vai ter que sobreviver. É um jogo de sobrevivência em que o jogo quer te matar. E existe um fator sorte considerável no jogo? Tem. São vários decks. Você pode ter partidas mais fáceis de acordo com as cartas de evento, do que está acontecendo, sim. Porém, você tem que entender que isso faz parte da história de um cara que está sobrevivendo na ilha. Se você ficar muito vidrado nessa parte, o jogo é extremamente punitivo, isso é injusto, eu fiz tudo certinho,
e mesmo assim perdi, cara, esse jogo não é pra você. Porque muitas vezes você vai fazer tudo certinho, você vai morrer. E se você cair numa ilha e você fizer tudo certinho, corre o risco de você morrer. Você está alheio aos elementos da natureza e você está sem determinadas ferramentas adequadas, faz parte. Tá? Então eu vejo muito mimimi, muito mimimi nesse aspecto, de que aconteceu isso, veio uma carta, acabou comigo, é do jogo. Óbvio que num jogo de dados, que você joga, pô, eu preciso construir isso aqui, eu preciso de ter isso aqui, eu preciso de ter esse item, você joga o dado não te ajuda, é lógico que isso é frustrante. Eu entendo a frustração. Tá? Eu só não entendo a falta de compreensão de que aquilo faz parte da graça do jogo. Okay? Então acho que isso é uma coisa que tem que ser pontuada. Desculpa o tio aqui tá falando meio grosso, mas se você tem que ir desarmado nesse aspecto, senão você não vai curtir o jogo. O jogo é muito bom se você entender esse aspecto. Alpha Player, um jogo cooperativo, e vem sempre aquela pergunta clássica, né? Como que é o Alpha Player? Cara, nada de braçada. Tá? Alpha Player, nada de braçada. Não tem jeito. Tá? O jogo tem uma tomada que é conjunta e o Alpha Player vai mandar no jogo. Óbvio que você... Eu já tive quebra-pau aqui na mesa com o meu parceiro de jogo, né? O pessoal achou até que a gente estava brigando, né? Porque, não, eu quero isso, não, vamos fazer isso. Porque é aquele eterno dilema de você, pô, vou coletar recurso, vou sobreviver, você está o tempo todo tendo que decidir sobre isso, o que é mais importante. Né? E muitas vezes você não vai ter um consenso naquilo ali. E óbvio que se eu quiser impor a minha vontade, o cara impor a dele, a gente vai morrer. Porque a gente tem que fazer as coisas em conjunto. Tá? Se vocês não trabalharem em conjunto, em equipe, já era. Já era. É preciso ter uma sintonia. Precisa combinar a estratégia. E aí, muitas vezes, um cara quer ir para um lado, um cara quer para o outro. Então, é um jogo em que tem esse aspecto negativo, que o alpha play ele consegue contra um jogador assim que não tem tanta personalidade, não conhece tão bem o jogo, vai ficar ali mexendo peça e fazendo o que o outro está mandando. Infelizmente o jogo não tem esse bloqueio de alpha player. A tomada de decisão ela é um aspecto de complexidade no jogo. Tá? É muito complicado essa questão do AP, de você parar e falar, cara, o que eu vou fazer aqui? Não sei. Eu tenho que fazer 3 coisas, só posso fazer 2. Né? Então, realmente, ele é muito complexo. É um jogo difícil em termos de você decidir o que você vai fazer. Depois que você jogou 10, 15 partidas de Robinson Crusoe, já jogou 3, 4, 5, começa a ficar mais natural. Começa não, já é mais natural. Né? Você entender o cenário, você entender o que é importante naquele cenário, as coisas fluem mais. Né? Mas no início, as primeiras partidas são muito sofridas. Né? Porque é muita coisa para fazer, é muita mecânica, é muita coisa. Então, não é um jogo que eu recomendo para começar, para alguém que nunca jogou um Euro, para você apresentar um jogo para quem nunca jogou. Então isso é complicado, tá? É um jogo difícil. É um jogo que tem uma temática muito bem amarrada. Você se sente dentro da ilha, e isso foi uma coisa que eu gostei muito no jogo. Não é fácil você pegar a realidade já pronta e transformar no jogo. Não é fácil. Geralmente o cara pega um jogo, já tem uma ideia no jogo, então a mecânica do que ele quer, e começa a estabelecer aspectos de realidade dentro do jogo. Ele faz um movimento contrário. Né? Eu crio um jogo e começo a pegar algumas coisas dentro de uma realidade, da temática do jogo, e colocar para funcionar. Os Cruzoé não, ele já tem uma realidade pronta, ele já tem um script desenhado, e eu tenho que transformar esse script num jogo. Né? E a forma com que trouxeram todos os aspectos de realidade, de sobrevivência, de coisas ruins que podem acontecer numa ilha, de coisas que você tem que fazer no jogo, foi impressionante para mim nesse aspecto. A forma com que o autor conseguiu fazer isso de forma que você realmente sentisse todos os aspectos
do Robinson Crusoe, isso eu falo para quem lê o livro, para quem viu o filme, para quem já conhece a história do Robinson Crusoe. Às vezes muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né? E não tem essa sensibilidade de identificar isso. Eu não gostei do manual, eu acho o manual um pouco confuso, difícil para consultar em alguns pontos. É um manual que se esforça para ser um bom manual. Algumas páginas ali de consulta são muito boas, né? Mas é um manual que você está sempre tendo que pegar, consultar, olhar, e às vezes você demora para achar o que você quer. Tem muita coisa de regrinha, muito detalhe, iconografia. Então é aquele joguinho que você joga sempre com o manual do lado, né? Olhando, conferindo a todo tempo, tirando dúvida, qual que é a regra do clima, né? O que isso faz, papapá. Então essa parte é um pouco chata do jogo, essa dependência do manual, de muita regra, muito detalhezinho. As próprias cartas criam algumas exceções. Então é algo que eu acho que tira um pouco da imersão do jogo, né? Você tá ali, papapá, de repente você tem que pegar o manual, tirar uma dúvida. Isso é sempre chato. Em relação aos personagens, tem 4 personagens. Eu não recomendo você que está começando a utilizar o caçador. Inclusive o próprio manual eu acho que fala sobre isso. Eu recomendo também você usar, se você estiver jogando solo, até mesmo cooperativo, usa tudo que tem em termos de ajuda, que é o cão, né, e o sexta-feira. Tá? O manual recomenda você utilizar o sexta-feira para o modo normal, e o modo fácil, utilizar o cachorro, etc. Cara, eu acho que o jogo, tanto solo quanto cooperativo, principalmente cooperativo, vai com cachorro e vai com sexta-feira. Tá? Vai com toda a ajuda possível, porque o jogo é muito difícil. Tá? Então, o modo solo, sem dúvida nenhuma, utiliza ali os dois, né? O próprio manual recomenda isso, mas eu não recomendo utilizar o caçador. Eu acho que o caçador é um personagem que é possível você vencer com ele, óbvio, mas ele é, sem dúvida nenhuma, o personagem mais fraco, na minha opinião. Ele é um personagem muito bom se você tiver uma partida com 3 ou 4 jogadores, porque como ele tem uma força, uma característica de caçar, e a caça fornece muito alimento, você tem que alimentar muita gente, o caçador se torna muito útil. Mas num jogo solo, num jogo com 2 pessoas, a necessidade de alimento ela é pequena. Você consegue coordenar melhor isso, construindo um atalho ou conseguindo coletar recursos, você vai se virando, né? Porque às vezes você faz uma caça e o alimento até estraga, porque você não tem como guardar aquele alimento não perecível. Então, como dica, eu acho que o caçador deve ser utilizado num jogo para 3 ou 4 jogadores. Num jogo solo ou num jogo com jogador, evitem esse personagem. Cara, tem muita coisa para falar sobre o Robinson Crusoe. É um jogo top 50 aí do BGG, né? Não tenho o que falar. Vale muito a pena. É um jogo que eu recomendo, principalmente para você que gosta de jogos solo. Não sei se vai ser seu perfil. Não é um jogo para todos os gostos. Tá? Não é um jogo assim, bater e valer, todo mundo vai gostar desse jogo. Não é bem assim. Eu acho que ele tem aspectos que realmente, fator sorte, fator ser punitivo, ser complexo, ter o alpha player, são fatores que eu acho que para determinados grupos ele não vai funcionar. Mas se você passar bem por isso, você conseguir coordenar bem essas coisas, é um jogaço. Tá ok? Bem, fica aí, revisão. Até a próxima. Obrigado por assistir. Bye, bye. Fui.